Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje, nós iremos corrigir os exercícios de ecologia. Bora lá? Bom, na página 33, nós tínhamos a seguinte questão. Você já parou para pensar como os vegetais estão presentes em nossas vidas? Esses organismos são de extrema importância em nosso dia a dia. Então, cite nas linhas a seguir alguns motivos que justifiquem a importância de preservá-los. Pessoal, aqui nós tínhamos algumas possibilidades de resposta. Vou citar aqui a minha bem enxuta, né? Vejam o que vocês responderam. Não poderia haver fluxo de energia sem que houvessem os vegetais. Eles são importantes do ponto de vista ecológico, pois são a base da cadeia alimentar e também produzem oxigênio, e também tem a importância econômica, né? Eles participam da alimentação, nos medicamentos, na decoração das casas, certo? Então, essa seria a importância de preservar os vegetais. Na página 57, os exercícios 1, 2 e 3 não tem um gabarito, uma resposta fixa, né? Afinal de contas, era para vocês fazerem uma breve pesquisa no jardim de casa, no parque, numa praça. Então, são respostas, digamos assim, pessoais, certo? Então, neste caso, nós pularemos para a página 58, exercício 4. Bora! A pergunta é: para a ecologia, uma população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam um ecossistema. Já a comunidade é o conjunto de todos os seres vivos, interrelacionados, que habitam um ecossistema. Nas sociedades humanas, a cidade é um ecossistema composto por várias populações. A dos homens é apenas uma delas. Que outras populações animais interagem conosco? Pessoal, aqui nós também tínhamos muitas possibilidades. Vejam só o que eu coloquei. Outras populações animais que interagem conosco são de camundongos, de ratazanas, de baratas, de cães, de gatos, de pombos, formigas, cupins, pulgas, galinha, porco, enfim, era para a gente citar outras populações de animais que também vivem nesse mesmo ecossistema que o ser humano. Tudo bem? No exercício 5, eles pediam para a gente identificar o nicho ecológico dos seres do texto abaixo. Vejamos. Na floresta, entre as árvores, conversavam o sapo e o urubu, anunciando um ao outro que haveria festa no céu. Foram convidados sabiás, águias e outros animais voadores. Então vamos. As árvores são seres produtores, pois são capazes de produzir seu próprio alimento através do processo chamado de fotossíntese. O sapo, por sua vez, é um consumidor, né? Podemos classificá-lo aí como presa ou predador, dependendo da situação. O urubu, pessoal, ele é um animal saprófago, ou seja, ele se alimenta de um organismo já morto, né? Então, nessa situação, a gente pode considerá-lo como saprófago. As águias são consumidores, predadoras, né? Os sabiás são consumidores e presas ou predadores também em outra situação. Exercício 6. Explique com suas palavras como ocorre a transferência de energia em uma cadeia alimentar. A energia ela é fornecida pelo alimento, portanto, passa de um nível trófico ao outro dentro da cadeia alimentar. Exercício 7. Os seres produtores são importantes para o ambiente, mas também estão presentes em cada setor da economia. Explique o sentido dessa frase. Aí a gente vai falar sobre a importância ecológica e econômica dos organismos produtores, né? E quem eram os organismos produtores mesmo? Nós tínhamos os vegetais, as algas e não podemos nos esquecer também das cianobactérias. Elas também são capazes de fazer a fotossíntese. Então vamos lá. Ecologicamente, os vegetais são os produtores, ou seja, a base da cadeia alimentar e fonte de oxigênio. Economicamente, eles servem desde alimento, medicamentos, matéria-prima para diversos artefatos do dia a dia e também como ornamentação.
Último exercício? Não, último exercício da página 58. Bora. Quais são as substâncias necessárias para que ocorra a fotossíntese e quais são as substâncias produzidas nesse processo? Gente, para que a fotossíntese ocorra, a gente precisa de água e gás carbônico. A gente não, porque a gente não faz fotossíntese, né? As plantas, as algas e cianobactérias. Então, elas precisam de água e gás carbônico. E como resultado desse processo, né? Então, ela consegue produzir oxigênio, glicose e vapores de água. Agora, vamos para a página 59. Relacione os itens. Então, a gente tem aí conjunto formado pelo ambiente físico e os seres vivos que o habitam. Isso é o ecossistema. Então, lembrem-se que ecossistema nada mais é do que a junção do tal do fator biótico, que ali no texto ele cita como os seres vivos, e o fator abiótico, que é o ambiente físico. B. Conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo juntos no tempo e no espaço. Isso é o conceito de população, indivíduos da mesma espécie. Então, só indivíduos da espécie arara, só maritaca, só tucano, lembra disso? Então, isso é uma população. C. O conjunto de populações, comunidade. E D. Lugar específico onde o organismo vive, é o habitat. Então, a sequência ficou C, D, A, B. Exercício 2. Das alternativas abaixo, qual apresenta a sequência correta em relação aos níveis de organização biológica? Nós já tínhamos trabalhado com esse conceito de níveis de organização biológica, onde ele nos mostra desde o menor nível até a biosfera, né? O maior de todos. Sendo assim, a sequência correta é a letra C, onde nós temos células que formam tecidos, os tecidos formam os órgãos formam o sistema. Ao conjunto de sistema a gente tem um organismo, vários organismos da mesma espécie nós temos uma população, o conjunto de populações nós temos a comunidade, nós temos a formação de ecossistema e a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta Terra. Exercício 3. O conjunto do ambiente físico e dos organismos que nele vivem é chamado de ecossistema. Ecossistema é isso aí, né? Fator abiótico, ambiente físico, e fator biótico, os seres vivos. Exercício 4. Ao conjunto de indivíduos de diferentes espécies que habitam a mesma área, chamamos de comunidade. Se fossem indivíduos da mesma espécie, seria o quê? População. Como o exercício pediu diferentes espécies, então nós estamos falando de uma comunidade. Maritacas, tucanos, a árvore, não se esqueçam que a árvore também é um ser vivo, não é mesmo? Exercício 5. Lembrando-se dos conceitos de habitat e nicho ecológico, marque as opções corretas relacionadas abaixo. Então, bora. As alternativas certas para a gente assinalar seria a A e a E, mas eu vou ler cada uma delas para explicar onde está o acerto e onde está o erro. Vamos lá. A. Cobra e gavião vivem no mesmo habitat? Ok, vivem, né? Vivem no mesmo espaço, na mesma área, sem problema. Está correto. B. Preá e cobra ocupam o mesmo nicho ecológico? Não, pessoal. Então, enquanto a preá é um animal herbívoro, a cobra ela é uma predadora carnívora. Então, elas não desempenham o mesmo papel na natureza, né? Que isso é o significado de nicho ecológico. Elas não ocupam, então, o mesmo nicho ecológico. C. Gavião, cobra e preá estão no mesmo nicho ecológico? Não, de novo. Gavião e a cobra, ambos são predadores carnívoros, mas a preá, não. D. Gavião e preá ocupam o mesmo nicho? De novo, não, né? Gavião carnívoro, preá herbívoro e ela se alimenta também de sementes, de frutas, enfim, não ocupam o mesmo nicho. E a última,
preás podem ocupar o mesmo habitat da cobra e do gavião. Ok. Mas tem nicho ecológico diferente do deles. Ok, perfeito. Certo? Por isso, então, a A e a E estão corretas. 6. Suponha que um terreno coberto de capim-gordura, uma espécie de capim, vivem saúvas, gafanhotos, pardais, preás e ratos do campo. Nessa área estão presentes o quê? Bom, vamos lá. Eu tenho capim-gordura, 1, saúva, 2, gafanhoto, 3, pardal, 4, preá, 5 e ratos do campo, 6. 6 o quê? 6 populações. Então, eu tenho a população do capim, população da saúva, população do gafanhoto, população de pardal, de preá e do rato. Então, eu tenho um conjunto de 6 populações presentes nesse terreno, ok? 7. Assinale a alternativa correta. Em ecologia, a alternativa certa é: em ecologia, a biosfera define o conjunto formado pela comunidade dos seres vivos do planeta e seus ambientes. É isso, né? Então, ela vai ser esse conjunto dos seres vivos e o ambiente físico, que é novamente o fator abiótico. Exercício 8. Essa aqui eu achei bem interessante, olha. São ecossistemas todos os exemplos abaixo, com exceção. Observem, gente, uma lagoa é um ecossistema? É, tem um fator vivo e um fator não vivo, né? O pasto, uma colônia de corais, o solo, tudo isso é um ecossistema. Por que uma astronave a gente acaba não considerando como um ecossistema? Porque o ecossistema, pessoal, lembra que a gente falou, é dentro do planeta Terra. Então, quando a gente fala de algo que esteja no espaço, ele já sai do planeta Terra, então ele não é considerado um ecossistema. Exercício 9 e penúltimo. Suponha duas plantas que pertencem ao mesmo gênero e vivem juntas na mesma área. A espécie A tem raízes que se desenvolvem logo abaixo da superfície do solo. E a espécie B, por sua vez, tem raízes profundas. Sobre as duas plantas, podemos fazer as seguintes afirmações. Então, vejam, elas vivem na mesma área, mas têm tipos de raízes diferentes, né? Uma é uma raiz na superfície e a outra é profunda. Bom, então eles colocaram ali 3 frases para a gente analisar. Primeira, a planta A e a planta B ocupam o mesmo nicho ecológico? Elas ocupam o mesmo nicho? Ocupam. Por quê? Ambas são produtores, ok? Independente da raiz, né? Tanto a planta A e a planta B são produtores. Então, está correto. Frase 2. A A e a B competem pela água. Verdade isso, gente. Então, por isso, inclusive, elas têm esses tipos de raízes diferentes. Elas estão competindo para ver quem consegue absorver mais água. Verdade. 3. A A e a B formam uma população. Errado. Por que é errado? O exercício diz pra gente que elas são de espécies diferentes. Se elas são de espécies diferentes, elas não formam uma população, já que o conceito de população é quando nós temos indivíduos da mesma espécie, ok? Sendo assim, a alternativa D de dado é a correta. E a última, então, em uma cadeia ou teia alimentar, os vegetais são... Essa é fácil, hein, pessoal? São os produtores, pois são capazes de realizar a fotossíntese e dessa maneira produzir seu próprio alimento, certo? Então, pessoal, ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!